Senhoras, senhores, queridos amigos, queridas amigas, seres da essência da minha alma, do meu coração. Eu quero hoje fazer explicação para todos aqueles que não entendem o que é a Lei GESARA. A GESARA é nacional americana e a GESARA é global. 209 países estão envolvidos nessa lei. O pai da Lei GESARA é aquele senhor que foi e ainda será o presidente americano, que eu conheço desde a minha adolescência e desde a primeira vez que eu fui a Nova York, que eu vi aqueles prédios maravilhosos que subiam as estrelas. Eu me apaixonei pela mente dele. Fiz curso de business com ele online, fui vizinha dele, tenho ele no meu Telegram, dando todas as notícias. Quando o nosso presidente sofreu aquele atentado aqui onde eu estou agora, Juiz de Fora é uma cidade pacata, que tem muito estudante, mas não tem criminosos assim. Desse nível, eu sabia que aquilo tinha sido programado, que acontecesse aqui, mas que não era daqui a origem. Então eu trabalhei para ele em 5 países e pedi ajuda a ele. E ele me mandou um vídeo perguntando ao netinho dele qual será o próximo presidente do Brasil. Aí o netinho respondeu, Bolsonaro. E eu mandava esse vídeo para todos, botava nas redes sociais e trabalhei em 5 países para a vitória dele. Eu estava morando na Europa. Eu já morei aqui, já morei no Rio, fui dentista que lancei os implantes ósseo integrados no Brasil, recebi vários prêmios por isso, dentista do milênio, dentista do século XX, excelência profissional, medalha Alberto Seive. Eu recebi vários e várias placas, porque eu fui uma das primeiras do planeta a lançar implantes ósseo integrados. Eu fui membro da Academia Americana de Ósseo Integração, ou seja, eu sempre elevei o nome do Brasil e principalmente das mulheres brasileiras no exterior. Depois, morando agora na Europa, eu vim para o Brasil porque eu me nego a fazer do meu corpo experimentos. Eu não acreditei desde o instante, eu me curei já 2 vezes, eu mesma, porque eu sou da área médica. Eu sei das verdades da vida. Mas ficando aqui, eu criei alimentações quânticas, criei o site, está no meu livro último que eu escrevi, que eu já escrevi 4 livros. E essas alimentações são as alimentações que eu tenho desde a minha infância. E como o Brasil é o celeiro do mundo, e já será mais ainda no futuro, eu fiz mais de 2.400 fotos e coloquei já um capítulo de alimentações, aquelas doces de chocolates gourmets e essas salgadas. Criei o logo de uma empresa que é a forma de comercializar as comidas em potes de vidros, já esperando que no futuro o planeta terá problemas de alimentações. Então eu criei também várias fotos, os sites em 3 línguas, francês, inglês e português, sobre as receitas que eu fiz e as milhões de fotos, mas tem muitas fotos. Eu fazia brigadeiros e depois eu levava para os mendigos que estavam na rua, porque eu não teria condição de comer tanto. Então, queridos amigos, durante a pandemia eu também criei um presente. No dia 27 de julho do ano passado, seria aniversário do meu anjo astronauta, que é do meu primeiro livrinho, ele é um anjo astronauta. Mas antes eu quero dizer para vocês por que razão eu deixei de trabalhar como dentista naquela época, porque eu sabia que a física quântica seria o futuro da humanidade. Eu saberia que naquela época eu iria ver 7 naves no céu de Ipanema? Não, mas eu já tinha intuições que algo grandioso iria acontecer no planeta Terra e que eu teria que pesquisar pelo mundo o que seria que iria acontecer. Enquanto todos eram contra eu fechar o meu consultório,
eu pensei, eu vou fazer algo grandioso na saúde, não só isso que está acontecendo aqui no meu consultório, vários pacientes, muitas cirurgias, todas com sucesso, saíram nos jornais, nas revistas, fazia programas de televisão, era convidada para trabalhar em vários países, mas eu queria algo grandioso. E eu fui estudar física quântica e fui morar definitivamente nos Estados Unidos, porque durante 25 anos a minha filha estudava lá, estudou em 4 profissões, inclusive cinema. Nós fizemos filmes, 8 filmes. Eu nunca consegui o patrocínio da Lei Rouanet. Quando começava a preencher o site, paralisava a tela várias vezes. Então eu mesma fazia todas as despesas dos estudos dela, sozinha, dos filmes que nós fizemos juntas, 8 filmes. E eu pensei, então agora é hora de eu estudar a física quântica, porque o futuro da humanidade será a física quântica. Escrevi esse primeiro livro, que ia ser editado, que ia ser filme, fiz várias pinturas, isso aqui é pintura minha, ilustração, é uma escultura minha. Então, aqui está o meu currículo na contracapa, ele ia ser editado e pelo banco UBS ia patrocinar o filme. Só que o presidente antigo, foi por causa dele que eu levei minha filha para estudar nos Estados Unidos, porque eu sabia que ele ia querer bandeiras vermelhas para o nosso país. Então, a minha filha se formou em 4 profissões em Nova York. Depois ela conheceu um francês, se casou com ele. Eles moram na França, eles têm uma produtora de filmes. Então, agora, depois que esse projeto, o Banco UBS, que ia patrocinar, foi cancelado, eu pensei na Lei Gesara. Quantas pessoas serão beneficiadas pela Lei Gesara? Muitos mentiram sobre essa lei, dizendo que todas seriam. Eu não acreditei, eu falei que tem que ter um grande projeto. Tem que ter um projeto maravilhoso para aqueles que receberem um montante imenso, poderão ser sponsors. É assim que eu imaginei e eu fiz o projeto de fazer um filme também com esse meu último livro. Ou seja, eu tenho 4 livros escritos para serem filmes. E como eu também sou artista plástica e designer de joias, além da área da ciência que eu amo, eu fiz exposições das minhas pinturas, esculturas e joias, não só em Nova York, como em Miami, nos Hamptons, Las Vegas. Fiz em San Diego, fiz no prédio do Trump, lá em West Palm Beach, perto de Mar-a-Lago, onde ele mora. Eu fui vizinha dele em Nova York e também fiz curso de business com ele online. Eu tenho a maior admiração por ele. E quando eu era bem nova, ele também, eu ia a Nova York, eu chegava com a minha filha, nós íamos primeiro no prédio dele da 5ª Avenida tomar café da manhã para dar sorte em tudo que nós pretendíamos fazer em Nova York. E ele é o pai da Lei Gesara. E essa lei poderá me beneficiar muitíssimo, mesmo que eu não tenha comprado títulos, porque só receberão montantes imensos aqueles que tiverem títulos lá com lastro em ouro. Mas pensando que eu poderei ter sponsors dessas pessoas com uma mente grandiosa, que viram o futuro, mentes que se conectam ao mesmo tempo com o passado, com o presente e com o futuro e com o universo, que tem vibrações altíssimas de enxergarem um futuro maravilhoso. Eles compraram títulos, eles venderam propriedades para terem esses títulos, e o pai, que é o loirão, já está tudo pronto para ser feito a entrega das quantias imensas, e eu poderei ter sponsors para os meus projetos. Então, qual é exatamente a função dessas pessoas? Eles vão receber quantias imensas. Então, o Luiz Aurélio está construindo bunkers para ajudar as pessoas quando o Nibiru passar. O pastor Osório, a quantia dele é tão monstruosa que ele poderá ser sponsor do meu filme e da cidade quântica que eu criei nos Alpes, para ser a cidade do cinema, das artes, das altas tecnologias, porque aí eu descobri as camas MED, que foram inspirações pleiadianas.
dos seres que eram aquelas naves que eu vi na madrugada do dia 3 de janeiro, que eu achava que eram luas. Eles me inspiravam a pintar seres que depois eu descobri de cabelos imensos, dourados ou prateados, eram os Pleiades, que são das estrelas Pleiades e que querem se evoluírem mais, e para eles evoluírem, eles têm que ajudarem a Terra a evoluir e ser a 8ª estrela pleiadiana. Ou seja, nós estamos aqui no Brasil, mas eu fico sabendo de tudo que acontece no mundo, que eu sou conectada com o universo, eu sou conectada com vários países. Aqui estão as camas MED, que substituirão a odontologia, a medicina retrógrada que nós temos agora. Nós éramos para ter essas tecnologias desde a época de Tesla, que os Pleiades passaram para eles as tecnologias, foram escondidas de nós pela Cabala Negra. Nós temos Ratanabá, que está aqui. Ratanabá já foi a capital do mundo, ela está debaixo da Amazônia, ela foi invadida pelas águas e coberta pelas águas na época do dilúvio de Noé. E lá tem estradas, ferrovias, né, que ligam a todos os países da Europa. O Brasil já foi importantíssimo. E Ratanabá já foi a capital do mundo, por isso querem tomar a nossa Amazônia. Não é nada por causa de oxigênio, não é nada. E inventam que o nosso presidente, como eu vi na Europa, várias exposições deles fazendo encenações nas portas dos embaixados e consulados, dizendo que ele era genocida e que ele estava colocando fogo na Amazônia. É uma desculpa para tomarem de nós as nossas riquezas. Todos na Europa me pedem pedras preciosas, pedem diamantes, pedem ouro do Brasil, mas eu só faço as minhas joias. Eu não comercializo pedras e nem ouro. Estou começando agora um projeto que, se der certo, será grandioso para mim, para os que estarão envolvidos comigo e para o Brasil, que poderá ter na cidade que eu criei nessa pandemia, para dar de presente ao meu anjo astronauta uma cidade quântica das luzes, do amor, da igualdade, da fraternidade, da justiça, das tecnologias, das camas MED, para curar todas as doenças. As pessoas que perderam órgãos terão de volta, que perderam membros terão tudo recuperado pelas camas médias. Eu criei essa cidade para ser feita aqui nos Alpes, acima de Mônaco, porque também será a cidade das artes, do cinema, e a princesa Kelly morava aqui, e a energia dela é grandiosa. A energia de Mônaco é maravilhosa, é um diamante incrustado nas montanhas dos Alpes, e aqui está Beausoleil, que é a França. Aqui está a Itália e Suíça. Ou seja, é um lugar perfeito para aqueles que não querem ficar nas margens das cidades que têm mar e oceanos. Porque poderemos ter tsunamis com a passagem do Nibiru. Aqueles que não me conhecem pensam, ela cria cidades, ela cria sonhos que não serão reais. O pastor Osório, por exemplo, ele pode ser um sponsor dessa cidade, porque aqui será a amostra do Brasil, um pedaço do Brasil. Faremos filmes, por exemplo, dos meus livros, mas também de Ratanabá. Teremos filmes para falar as verdades, porque nós vivemos anos numa matrix de escravizados. Aqueles que pensam que eu não tenho nome lá fora, também na Europa, essa revista Iola Magazine é uma revista super famosa e eu saí nessa revista assim que eu cheguei na Europa. Vocês podem ver, ano de 2009. Aqui vocês verão como que eu saí na revista. Eu saí na revista com esse bracelete e o vestido do Karl Lagerfeld. Eu tenho um bracelete igualzinho para mostrar para vocês as minhas criações. E vocês poderão ler aqui embaixo as informações com o meu nome. Aqui vocês poderão ver vestido de Karl Lagerfeld, bracelete Trini Ferrazzi.
vocês podem ler, é a revista Iola Magazine, uma das revistas mais famosas do planeta Terra em moda. Eu já fiz moda também nos Estados Unidos quando a minha filha estudava lá. Tive muito sucesso e eu tenho projetos também, eu tenho coleções prontas de lingerie e biquíni que poderão nas máquinas replicadoras replicar todas essas coleções, como replicar as joias, como replicar alimentos. Nós teremos altas tecnologias e nessa cidade que eu criei como uma criação para dar um presente grandioso ao meu anjo astronauta Leon, ela poderá ser real tendo sponsors ou vários sponsors que serão beneficiados uns com zilhões de zeros com a lei Gesara internacional, a lei Gesara nacional americana. Mas aqueles que pensam que vão receber de graça dinheiro e que deixaram de pagar as contas, que vão ter dívidas de cartão, aqueles que pensam que vão receber milhões sem ter feito nada, eles não poderão receberem, porque é uma lei para beneficiar aqueles que lutaram com títulos, comprando títulos, acreditando no lastro em ouro, que agora as moedas serão lastro em ouro, o computador quântico, que é uma tecnologia dos Pleiades, dada a Elon Musk, e Elon Musk está fazendo coisas grandiosas. Inclusive, ele está fazendo altas casas, mansões para a cidade que ele também criou para ser no Texas. Ele vendeu todas as propriedades dele na Califórnia. As casas, eu recebi 5 vídeos como que as casas são feitas com robôs e com humanos. Uma casa imensa, maravilhosa, $45 mil. E com tudo dentro da casa, com as altas tecnologias da eletricidade, da água, ou seja, Elon Musk está salvando o planeta. E aqueles que pensam que vai ter guerra, não teremos guerra, porque Vladimir Putin, um homem que toca piano maravilhosamente bem, quem se dedica às artes, está sempre conectado com o Criador e poderá ser um grande presidente, assim como ele é na Rússia. E ele foi encontrar com o vermelho do Xi lá na China, nessas Olimpíadas de Inverno, e eles ficaram num bunker onde nada poderá ser hackeado, nem as conversas poderão serem ouvidas, e estão fazendo um grande acordo para a nova aliança da Terra. O nosso presidente também fará essa mesma aliança com ele. E eu tenho certeza que o Macron, que já quer ir na Rússia visitá-lo, que já quer ir na Ucrânia para fazer a paz, ele também se aliará à nova aliança da Terra, porque ele tem feições de homem do bem. E Macron me mandou uma carta, o escritório dele lá da presidência, me parabenizando pelo meu livrinho que foi lançado na França, explicando a física quântica de forma lúdica. Eu tenho a carta para quem quiser ver e o envelope. Mandou para o meu endereço de Paris. Ou seja, aqueles que estão se aliando à nova aliança da Terra, que eu sempre falei dos homens de branco com botões dourados, e que o nosso presidente está tentando também salvar o nosso Brasil dessa cor aqui, ele está aliado a todos eles. E aqueles presidentes maravilhosos dos 209 países que já se aliaram, muitos dessas pessoas receberão os benefícios da lei Gesara, porque eles fizeram e lutaram para receber. Aqueles que não fazem nada, que ficam vendo o tempo passar, que não lutam pela pátria, que não lutam pelo Brasil. Eu moro fora do Brasil, mas eu estou sempre no Brasil e eu faço o nome do Brasil lá fora ser o melhor nome possível como brasileira, e sou respeitada aonde eu vou. Sou convidada para fazer vários business, eu tenho várias parcerias. Mas sobre a lei Gesara, Luiz Aurélio tem prioridade para falar, porque ele é o que mais sabe, entende e tem explicações para que as pessoas entendam que elas não são beneficiadas e não serão se nada fizeram.
porque as pessoas têm que acreditarem primeiro nelas, nas vibrações, nas energias, nas frequências com Deus, o Criador, e criarem a própria vida, que nós somos co-criadores, que a física quântica explica que nós poderíamos criar a nossa realidade, co-criando com Deus e com o universo, com as energias universais da consciência quântica universal. Então, na voz de Marco Aurélio, que tem mais propriedade, vocês ouvirão as verdades da lei Gesara. E todos verão que ele está dizendo as verdades, ele não está enganando, ele não está falando sem saber exatamente o que significa essa lei. Olá a todos, me chamo Luiz Aurélio, eu tenho falado sobre o sistema Gesara e nesse áudio de hoje eu vou fazer um áudio mais institucional. Eu quero explicar para as pessoas que não sabem o que realmente é o sistema Gesara, como ele foi criado, aonde surgiu essa questão financeira. Eu quero aproveitar o dia de hoje para poder fazer um áudio atemporal, tentando explicar para vocês por que haverá essa revolução financeira no mundo, aliás, que já está acontecendo. Primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: houve um grupo de pessoas, isso começou há mais de 22 anos atrás, houve um grupo de pessoas e essas pessoas se juntaram para trazer um equilíbrio financeiro ao planeta. Ok? Pessoas aí junto com governos que criaram um conceito para poder trazer a prosperidade. A ideia é que as pessoas não fossem escravas do dinheiro, mas o dinheiro fosse um auxiliador na qualidade de vida de todo mundo. Aconteceu muitas coisas nesse período, houve uma imensa sabotagem que atrapalhou completamente o lançamento do Gesara, isso há mais de 10 anos atrás, tá? E tudo teve que ser refeito, com certeza com uma qualidade imensamente maior. Por quê? As pessoas poderosas, elas não querem que a gente venha e cresça financeiramente e que deixamos de ser escravos dessas pessoas por vários motivos diferentes. Então, o sistema Gesara, ele foi criado para trazer um reequilíbrio mundial na questão de recursos financeiros. Só que para isso ele seguiu algumas premissas, porque você não pode simplesmente criar dinheiro do nada. O dinheiro fisicamente ele não existe. O dinheiro são números lançados no computador. Só que todo governo que cria a sua moeda, que ele cria dinheiro, ele tem que criar o dinheiro baseado em alguma coisa. Não é simplesmente chegar no computador e falar assim, bom, agora eu quero que exista mais um quinquilhão, vai lá e lança. Não funciona assim. Ele tem que criar em cima de alguma coisa. Tá? Mesmo que nós sabemos que muito dinheiro no mundo foi criado em cima de nada. Tá ok, gente? Infelizmente, em alguns países chegou sim a acontecer esse tipo de situação. Então, o sistema Gesara, ele veio para trazer um reequilíbrio em todas as questões financeiras, gerando uma quantidade absurda de recursos financeiros lastreados. Lembra que eu falo que tem que estar vinculado a alguma coisa? Lastreados a ouro. Então, para vocês entenderem, a origem desse ouro, ele foi feito através dos governos em cima de suas dívidas. Vou dar um exemplo para vocês. O governo, ele não tinha condições de pagar uma determinada fazenda, um determinado alimento, uma determinada situação. Isso foi nas guerras, isso foi no decorrer dos reajustes. Muitas vezes o governo desapropriou imensas áreas e, sem condições de pagar, eles criaram títulos da dívida pública.
Citando o exemplo do Brasil, citou-se as LTNs, letras do Tesouro Nacional. Algumas coisas também foram criadas como títulos da dívida agrária, e por aí vai. E bancos também, tiveram bancos que criaram os seus, vamos dizer assim, as suas garantias das suas dívidas, tudo lastreado em ouro. Para lançar o título, ele tinha que ter um ouro atrás para dar valor àquele documento. Só que o que aconteceu, gente? No decorrer dos anos, esses títulos não tiveram normativa de pagamento. Resumindo, os governos deram calote em todo mundo, porque eles não iam ter condições de pagar. E isso foi chamado de papel podre, um papel que não tinha valor. Inclusive, muitas ações que foram feitas para fazer compensação tributária fizeram que processos muito longos se rolassem para poder dizer o seguinte: governo, eu tenho um título seu, você me deve, então eu vou pagar o que eu devo para você, descontando o que você me deve, que a gente chama de compensação tributária. Tá? Só que esses títulos governamentais, e basicamente todos os lugares tiveram esses títulos governamentais, Brasil, Estados Unidos, China, México, Iraque, vários países emitiram muitos desses documentos que eram considerados papéis podres, porque o governo não chamava os proprietários para dizer: olha, eu vou pagar você porque eu te devo. O que o sistema Gesara fez? Reuniu todos os países que quiseram fazer parte, no caso 70% dos países do mundo, 209 países, e falaram para eles o seguinte: nós vamos pegar todas essas dívidas, e vamos criar dinheiro em cima dessas dívidas, porque as dívidas são lastreadas em ouro. Então, como foi estruturado toda a parte de pagamento e a criação desse dinheiro? Foi criado em cima do pagamento dessas dívidas. É um acordo mundial. Então vocês imaginam o seguinte: aquela pessoa que tinha aquele papel podre se tornou uma dívida que ele vai receber, que eu vou receber, por exemplo, que eu tenho um título. Então aquele papel podre se tornou uma coisa que realmente começou a valer dinheiro. E a valer muito dinheiro. Por quê? Porque todos os títulos lastreados em ouro, ele não tem um valor de face, dizendo o seguinte: esse título custa tantos milhões de dólares, ou de libras esterlinas, ou de ienes. Não. Ele fala o seguinte: esse título vale tantos milhões de quilos de ouro. Então, gente, imagina a seguinte situação: você tem um título que era um papel podre, aí o sistema quântico, o sistema do Gesara, Redenção, eles fizeram um acordo dizendo o seguinte: olha, aquele título que é lastreado em ouro, que o governo do país, quando ele emitiu aquele título, ele colocou ouro como garantia. Então, o que eles vão fazer? Vamos atualizar esse título pelo valor de ouro, e o valor que der, a gente compra do dono. E vai pagar como? Em cima daquele mesmo título, está sendo criado o dinheiro para pagar o título que eles estão comprando. Entendeu, gente? Então a base, o que é? Eles criam dinheiro em cima do título que eles estão comprando. Olha que jogada inteligente. Porque nós estamos falando de um reset mundial, é um despejo mundial de dinheiro para que esse dinheiro gere prosperidade. Então, para criar dinheiro em grande quantidade, eles precisavam fazer o que a gente chama de colateral. Que não é só chegar no computador e ir lá lançar. Tem que ter uma origem do lançamento desse dinheiro.
Então os títulos, tá? Isso é feito através do Banco Mundial. Os títulos que estão sendo pagos, eles mesmos estão criando o dinheiro para pagar eles mesmos. Só que com essa história todo mundo ganha. E eu vou explicar até por quê. Quem é dono de título ganha porque está recebendo por um instrumento financeiro governamental, lastreado em ouro, ele está recebendo o pagamento desse título. É como se fosse um título que quem estivesse pagando é o país que devesse o título. Então quem tem título chinês estaria recebendo do governo da China a dívida que é da China, porque esse título é uma dívida. Quem tem mexicano está recebendo do governo do México. A dívida do governo do México está sendo paga. E por